O maior disco da Intec. Exatamente. Do Carl Cox. O disco mais vendido do selo do Carl Cox. Pra quem não sabe, procurem depois Renato Cohen, Pontapé. É. Foi uma das maiores músicas brasileiras lançadas pela mão do Carl Cox. Que interessante. Então o Renato Cohen foi o primeiro DJ que você falou assim, pô, aqui tem um conceito que... Não, aqui eu nunca... Aquilo, uma coisa era eu gostar de ir na matinê e querer fazer festa dos meus amigos. Outra coisa era um negócio que eu nunca tinha escutado na minha vida. Como um menino de 15 anos, naquela época... Você lembra o nome do lugar? Era clube. Ah, na Clube, Dentro na da Clube. Devia ser de quinta, né? Quinta-feira. Porra, que época boa. E aí que eu conheci a Isa Geabra, lembra da Isa? Lembro! Ela era gerente lá. Lembro, queridaça. Queridaça, ela que me deu a minha primeira oportunidade pra tocar. Você jura velho. que foi a Isa Geabra? Foi. Caramba. Foi meu. ela que falou, ela que me chamou. A Não minha primeira imaginei gig em um isso clube foi ela nunca. que foi ela que conseguiu pra mim. Eu imaginei que quem tinha te colocado perto dos clubes nessa época, isso aí era o quê? 2000, né? No Isso- 2001 ali. Por aí. Eu achei que fosse o pessoal da escola lá do Rodrigo dia? Campos. Não! Que falava muito bem de você, o Não, Fábio? Sim, o Fábio. Fala o Fábio, muito bem o Fábio de você. Foi por causa da Isa que eu cheguei no Fábio. Ah, entendi. Então a Isa veio antes. A Isa me deu as oportunidades, o Fábio me ouviu tocar, ele Entendi. falou, opa, Entendi. tem futuro aqui, vem cá. E aí, a Isa já te colocou no clube? A Isa No clube? foi uma história muito... Era The Club, né? Não, era só clube. Club. E aí tinha aquele logo meio da banda Biohazard, sabe? Sim. Mas... Aliás, era um clube muito legal. muito legal, né? Era... Sabe onde eu gostava de tocar lá nessa época? Naquela pistinha que fizeram. É o lá, anexo, né? Tem uma história... Pô, então você já começou num puta clube. Não, eu não cheguei a tocar lá a primeira vez, eu conheci ela lá. Ah, tá. Mas aconteceu uma coisa muito dramática que eu conto na sequência pra gente não perder o fio da meada do lance da curadoria. E aí chegou uma hora que quando eu comecei a ouvir, aí onde que eu encontro mais com essas músicas que ele tá tocando? Né? Aí na Galeria Ouro Fino lá. Aí chegava na Galeria Ouro Fino e ficava ali ouvindo. Lá na Rhythm Records, depois tinha Techno Records lá em cima e tal. E era uma coisa meio que instintiva. Você ia na B-Sides também? Também, é que a B-Side veio depois, lá no andar do meio. Quem te atendia, você lembra? O Ronald e o... O Ronald ainda vende vinil, sabia? Não, Ainda vende. era o Ronald que me atendia e tinha o outro cara que eu acho que era um dos donos, que eu esqueci o nome. Na Techno Records ou na Rhythm? Na Rhythm? Na Tecno era o Gu o dono, né, se eu não me engano. Não, era Ednei. Era o Ednei. O Ednei... Na Techno Records era o Ednei, e aí quem trabalhava lá era o Gu, era o Gu que trabalhava, achava que ele era o dono. e mais um que eu esqueci. E na Rhythm acho que era o Ilia. Ilia. Simeone. E aí depois de muito tempo veio a E-Music, não era E-Music, uma que ficava do outro lado da rua. Era E-Music. E-Music. Que o Ticos Groove trabalhava. O Ticos Groove trabalhava e o Dabolina. Também. Eu conheci o Dabolina lá. Dabolina é um grande remixer. Pô, interessante. Então, assim, aí beleza, aí você foi ajustando o teu... Eu comecei, ali eu encontrei uma repertório. grande paixão naquela pegada daquele techno da época, que era Valentino Canziani, que era o Marco Bailey. D-Tron, Marco Bailey. Samuel Jackson. Samuel é o Jackson. Session. Samuel Session, desculpa. Samuel Session. Joris Vorn. E Oris Vorn, mas Caramba, hein? era a época áurea, assim, né, de todos esses artistas, né, como hoje se tornou uma outra coisa, né, uma outra roupagem, principalmente o Ioris. Mas aí aquilo me consumia, era instintivo, velho, eu tava entrando, era como, você falando agora, lembra aquele negócio uma hora que não me comparando, mas só o momento, eu sou muito fã do Senna, né, e ele fala lá que tem uma corrida de Mônaco, que ele fala, cara, já não era mais eu dirigindo o carro. Já tava indo no Era uma coisa assim que botava ele dentro de uma dimensão que era o que eu sentia quando eu tava ouvindo aqueles discos. E aí naquela época não tinha DJ ruim, né, velho? Não, tinha que ser bom. Você tinha que ser muito bom, você tinha que mixar muito, né? Tinha que ser bom. E aí eu ia pra casa e ficava mais o dia inteiro moendo. Treinando e fazendo meus cortes. A gente usava muito os efeitos do DJM 600, né? Ficava puxando deixava só me voltava as duas. Backspin, Eu lembro dessa sua técnica aí no Manga Rosa. E aí eu ia aprimorando, eu tinha uma paixão, um tesão em criar em construir aquela história, né? E mixar as músicas de uma forma... A tua transição de mixagem sempre foi muito suave, cara. Muito, muito suave. Por mais que você fazia os seus cuts, essas coisas que você treinava,
eu tenho na minha memória claramente a classe de mixagem que você tinha. Para essa época, por exemplo, os DJs eram muito ágeis, tal, assim, Era natural você ter uma técnica de mixagem ferrada. E por assim, mais que você também tinha isso, você fazia com uma sutileza, uma perfeição, cara, que é inesquecível, as suas mixagens. Eu me lembro disso, Você foi residente de vários clubes que eu frequentei. Do Love, do Manda. E é engraçado você falando que você treinava os cuts, pra cima tudo, e pra baixo, cara, e tal. Era mas ao vivo você tinha uma classe, de transição, assim, muito legal. Aliás, falando em transição, você sempre preferiu os mixers da Pioneer ou você gosta do Allen Heath também? Não, eu gosto de tocar mais no da Pioneer, assim, hoje, por conta do filtro do mixer da Pioneer, é muito louco, velho, é difícil responder essa pergunta, porque quando eu toco no Allen Heath, que não tem efeito, eu escuto meus sets e eu falo, nossa, é difícil a gente escutar uma coisa nossa e gostar. Eu gosto mais de quando eu toco nos da Pioneer usando efeitos, usando filtros. Eu tenho a resposta. Por quê? Porque a sua transição é perfeita para o Allen Heath. Porque se você percebeu, o Allen Heath é um mixer para tocar mais reto e a transição mais suave ali e tal. Não é um mixer tanto... Tipo assim, o Dave Clark... Não é um mixer de Dave Clark, que é super rápido. Pá. Então, faz sentido você gostar do Allen Heath. Interessante. Você viu, Rafinha? Sem saber o mixer preferido, ele prefere ouvir o set dele no Allen Heath. Eu prefiro, quando eu toco no Allen Heath. E eu falei o que pra você? Que a transição dele é do Allen Heath, mano. É isso, que legal. São 5 bandas, né, de corte, né? Médio grave. São 4, né? Grave, médio grave. E tem a questão do filtro agudo, também. médio agudo. Caraca. Tem a questão do filtrão também. Aquele filtro dele também, sensacional. que é bom pra caramba, e o compressor dele também é bom, né? A qualidade do Allen Heath, quando você escuta, pelo menos naquela época, você botava, e eu fui patrocinado pela Pioneer, né? Você botava o áudio de um e o áudio do outro, você ouvia a diferença. Como é que você foi patrocinado pela Pioneer? O Fábio. Nessa época? Não. Nessa época, 18 anos, Caramba, Júnior, eu não lembro dessa época. 18 anos eu já estava residente do Love, tinha acabado de entrar na Hipno, era residente do Manga Rosa também. Você tava num ápice, assim, Nossa, absurdo. e aí 18 anos foi quando o Paulo quando eu toquei no Skull Beats. E o Skull Beats, na época, era uma coisa muito meteórica, assim, pro Brasil inteiro. Eu entrava lá, chorava. E aí, tipo, tudo que acontecia lá, o Brasil inteiro sabia, né? Não existia essa coisa de rede social, né? A forma de um contratante te conhecer e ter interesse em você ia muito mais se você estava tocando em alguns festivais que eram relevantes do que qualquer outra coisa. Por que você acha que as pessoas te trouxeram essa oportunidade? Elas reconheceram o teu talento, você ser um cara prodígio? Ou você tinha uma coisa assim diferencial? Por que o Júnior C nasceu nessa época? A Isa quis te ajudar, por exemplo, a Isa te trouxe. A Isa me trouxe. O Fábio acreditou em você. Olha, aquela coisa que eu te falo que foi um momento trágico pra mim na época, porque esse meu amigo chegou uma hora que eu fui lá e falei, mano, eu quero vir aqui com você toda vez que você vier de quinta-feira. E aí foi onde eu vi o Murphy tocar pela primeira vez, foi lá. Vi o Santiago tocar pela primeira vez, foi lá e tudo mais. E aí ela chegou e abria aquela pista 2. E a Club, ela estava passando por um momento, ela falou assim, olha, a gente não tem cachê para colocar um artista, vocês gostariam de abrir? Porque elas não tinham dinheiro para colocar DJ para abrir, tinham só para o principal. Estavam querendo economizar e tudo mais. Vocês gostariam de abrir? A gente, com certeza. Nunca tinha tocado numa balada numa vida. Eu e ele, porque ele também curtia tocar, ele ia na minha casa tocar, porque eu tinha os equipamentos em casa. A gente ia comprar disco junto. Carlinhos. Eu lembro do Carlinhos, estava sempre contigo. Exatamente. Sim, lembro dele. E aí, eu era muito novo, era menor de idade, eu era muito, muito pivete. E aí, nessa época, a gente estudava na mesma escola ainda, e aí ele, postando corrida de bicicleta no quarteirão da escola, morreu atropelado por um caminhão. Meu Deus, cara. Sério, velho. Tipo, 20 anos. Ele tinha 18 anos, velho. Caramba, meu. 18 anos. E aí a Isa me conheceu, eu era uma criança. E aí eu já naquela época falei, puta, eu ia tocar com ele lá, velho. O moleque faleceu. Júnior e Carlinhos. Num convitinho assim. Olha que loucura, mano. Você tem esse convite? Tenho, lógico. E eu só... Meu nome era Júnior. Você guarda os flyers?
Alguns, eu preciso achar. Eu tinha muitos, eu guardava muitos. Eu tenho que ir na casa da minha mãe, porque lá tem muita coisa que tinha no. Mas por que a Isa acreditou em você? Porque nesse primeiro momento. O que você acha que despertou a atenção? Ela, eu acho que despertou um carinho por mim, por toda essa história que aconteceu. E aí, na época... Mas antes disso, ela já tinha te dado a chance. Então não foi isso? Não, ela já tinha me dado a chance, mas ela nunca nem tinha me ouvido tocar. Eles precisavam de alguém que talvez pudesse isso tocar de graça. Entendi. Eu nunca tinha tocado em nenhum lugar ainda. Entendi. E aí, mas eu já tocava em casa que nem um animal, já estava pronto. Não, era só me colocar. Eu só pensava, na minha cabeça eu ficava assim, eu só preciso de uma vez. Eu tinha isso claro na minha cabeça. Quando a gente é moleque, a gente tem uma inocência assim que é muito louca. Né? Eu me lembro. E aí você ficou fazendo clube algumas quintas? Não, aí o que aconteceu? A clube fechou. Eu não queria tocar, meu amigo faleceu, como assim, né? Meu clube fechou, passaram-se uns 6 meses. Ela foi para uma outra balada. Lembra uma que abriu que chamava...